Aproveito esse momento para abrir uma outra reportagem do Carlos Madeiro, e aí mudando de assunto, e que ainda segue repercutindo bastante, que é um veto do presidente Lula à pensão a crianças com microcefalia vítimas da Zika, e que tem revoltado mães pelo Brasil afora. Essa reportagem foi uma das mais lidas na nossa página desde ontem, e ela traz a informação de que o presidente Lula decidiu vetar integralmente o projeto de lei que previa a indenização por dano moral e concessão de pensão especial a crianças com microcefalia e outras deficiências permanentes decorrentes da síndrome associada à infecção pelo vírus da Zika. Esse veto foi publicado ontem no Diário Oficial e foi justificado por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade. Bom, vamos lá, ô Madeiro. A gente sabe que a repercussão tem sido grande, a reclamação gigante sobre isso. O que as mães têm falado sobre essa decisão do presidente Lula? Olha, vou te dizer uma coisa, viu, Fabíola? Eu cubro esse caso desde 2015, né? Foi aqui no Nordeste que surgiu isso. A presidente, na época da OMS, veio aqui. Foi um alerta de emergência global por conta desses casos de microcefalia, né? Quem viveu na época, tem idade para lembrar, sabe como isso foi impactante no mundo inteiro. E é importante dizer que as vítimas dessa síndrome foram especialmente crianças pobres do interior do Nordeste, aquelas que não tinham acesso a pré-natal, que não tinham acesso a algumas daquelas Estamos recomendações, Só uma pausa, ô suplementos. Madeiro. Estamos Pois voltando não. com o pessoal da TV. O Carlos Madeiro está explicando sobre esse veto do presidente Lula e o que está por trás desse veto. Tem a justificativa já do governo, mas mesmo com essa justificativa, a reclamação das mães é gigantesca e você está falando justamente o porquê dessa consequência, né, das vítimas da Zika. Vai lá, pode continuar. Então é o seguinte, desde 2015 acontecem esses casos, né? A OMS declarou emergência mundial por conta disso, dos casos de microcefalia, depois viu que não era somente microcefalia, havia uma série de problemas que causavam no cérebro, no neuromotor dessas crianças. E desde 2015, no final de 2015, um projeto da então deputada federal Mara Gabrilli, ela traz uma ideia de pensão para essas mães bancarem os tratamentos. Essas mães são mães normalmente pobres, estão espalhadas basicamente pelo interior do Nordeste, onde os pré-natais são muito mais complicados, você tem mais dificuldade em acesso a suplemento, aquela coisa do ácido fólico, tudo isso contribuiu para que as pessoas pobres fossem vítimas, elas lutam para ter tratamentos. Lembre que apenas os grandes centros têm esses tratamentos, pelo SUS é extremamente limitado, planos de saúde só cobrem com basicamente ações judiciais, e essa pensão seria para bancar órteses, próteses e medicações caríssimas que eles tomam, e há muito tempo se tentava isso. Esse projeto foi discutido na Câmara, aprovado, foi ao Senado, aprovado, inclusive, com emendas que foram dadas pelo senador Jacques Wagner, que era líder do governo do PT, tudo foi encaminhado, voltou à Câmara, a Câmara em dezembro aprovou. E o que aconteceu? O presidente, segundo a Associação das Mães, das vítimas dessas crianças, elas não foram chamadas em momento algum pelo governo para negociar alguma saída, algum tipo de melhora, e o argumento oficial é que isso causaria uma despesa permanente, sem uma fixação de onde viriam os custos. A gente está trazendo já uma matéria que o parecer do Senado, ele cita, sim, onde poderia ser tirado e como seria o custo, né, qual seria o custo, 185 milhões ao ano, um valor ínfimo, comparado, por exemplo, à pensão a militares, a filha de militares, né? O recado que as mães se revoltam talvez seja mais por isso. Quem é que tem direito, afinal? Uma pessoa pobre, vítima da negligência do Estado, e não deu pré-natal, e deixou o mosquito prosperar, e não protegeu essas mulheres no tempo certo? Então, a dúvida é porque o presidente Lula vetou sem negociar uma saída. A MP, que dá 60 mil, ela é muito pouco perto da necessidade do que elas já gastaram e da necessidade do que elas precisam gastar nos próximos dias. Por isso, a repercussão tão negativa, uma mobilização para derrubar o veto no Congresso Nacional. Ô Thales, como entender, né, esse posicionamento do presidente Lula que sempre dentro dos seus discursos, das suas ações, tem sempre essa preocupação com
lado humano, né? É possível entender esse veto? A justificativa cola? Eu até queria abrir aqui na reportagem do Carlos Madeiro um pouco mais de detalhes em relação a essa justificativa, a justificativa do veto, né? Segundo o veto publicado, o projeto afronta a lei de responsabilidade fiscal e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É aqui o que está na reportagem do Madeiro, aqui embaixo, quando a gente vê, para quem quiser os detalhes completos. Opa, eu corri demais aqui, ó. Aqui, ó, justificativa do veto, ó. Segundo o veto publicado, o projeto afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO. Lula ainda cita na mensagem ao Congresso que, ao dispensar, diverge da abordagem da deficiência, enfim, foi uma nota meio técnica ali, feita por alguma equipe técnica do governo, né? E aí, ô Thales, acho que o Madeiro precisa sair. Madeiro, então um beijo para você. Obrigada, querido, até. Obrigado, Tchau, tchau. Fabiola, Thales, um abraço a todos. Volto em breve. É isso. Um abraço.